Oi, gente. Vou tentar falar baixinho porque tá bem cedo ainda, mas hoje eu vou começar um vlog de 24 horas de leitura. Acho que a essa altura todo mundo que me segue já sabe que estou de férias. Estou monotemática sobre isso. E um dos meus planos para as férias era fazer uma maratona 24 horas. Da minha maneira. Eu escolhi hoje, quarta-feira, dia 23 de abril. Simplesmente porque minhas férias começaram na segunda. Segunda eu fiz bastante coisa, ainda era feriado. Ontem também fui correr, fiz exercício físico, passei o dia editando vídeo. Então deixei pra hoje que eu não precisaria editar nada correndo, não tenho nenhum compromisso. Porém, já começando com esse disclaimer e também que vai explicar porque ainda mais eu vou fazer a maratona do jeito que eu vou fazer. Durante a noite eu tive bastante enxaqueca e não consegui dormir muito bem. Eu achei que eu tinha dormido até mais, porque eu estou, nesse momento, me sentindo descansada. Porém, eu fiquei acordando muito durante a noite, porque eu tava com enxaqueca. Então, coloquei touquinha gelada, tentava mudar de posição e tudo mais, e não conseguia dormir direito. Tomei remédio e tomei melatonina que eu tinha esquecido, e aí sim eu consegui dormir. Porém, acordei 4h45, sem já conseguir dormir mais, e segundo o meu relógio, eu dormi 3 horas e pouco, 3 horas e 51. Enfim, vamos explicar. Essa maratona 24 horas, eu vou rodar o relógio, vou usar aqui no Garmin mesmo, porque eu uso o celular para gravar, então acho que colocar aqui vai funcionar, eu espero que funcione. Então eu vou contar aqui as 24 horas, mas não vão ser 24 horas direto. Eu vou pausar o relógio quando eu for dormir. Eu já fiz maratona 24 horas diretão, sabe? Tipo, sem pausar relógio nem nada. E eu não consigo, gente. Eu preciso dormir. E eu sou uma pessoa que quando eu sinto sono, eu não consigo controlar. Tipo, vou beber um café, até porque eu tenho enxaqueca. Então, se eu ficar tomando cafeína pra parar o sono, eu ganho enxaqueca. Então eu vou dormir. Vou pausar o relógio quando eu for dormir. E quando eu for fazer alguma outra atividade que tire totalmente o meu tempo. Por exemplo, atividade física. Planejo ir na academia hoje, fazer musculação. Ao longo do dia, as outras atividades, por exemplo, vou tomar um banho, vou comer, vou fazer um almoço, isso eu não vou pausar. Mas enfim, vamos falar dos livros então. Tem uma listinha aqui, o Kindle. Grande parte das leituras vão ser feitas no Kindle. Eu vou continuar leituras que já estão em andamento. Então, eu tô lendo O Ceifador, do Neil Shusterman, para um vídeo específico que amigos escolhem minha leitura. É o segundo de 3 que eu tô lendo. E vou continuar a leitura desse aqui, mas não vou comentar muito nesse vlog. Eu estou em 60%, eu acho, 62% desse e-book. Também estou lendo Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Esse aqui eu não comentei ainda em nenhum vlog, então depois eu vou vir comentar um pouco melhor com vocês. O outro livro físico que eu separei aqui que eu gostaria de ler, porque eu acho que é uma leitura que dá para fazer em 24 horas, é O Alienista, do Machado de Assis. É um livrinho que estava aqui escondido na minha estante e quando eu achei eu já coloquei ele na minha TBR, porque eu tenho bastante vontade de ler. A fonte é grande, a página é bem espaçada, então eu acho que é um livro curto. E aí coloquei alguns outros livros aqui para ler, principalmente em e-book, algumas opções que tem livros grandes, livros ali de 400 páginas, e livros curtinhos para eu ir sentindo ao longo das 24 horas o que eu quero encaixar. Uma das opções que eu tenho certeza que eu vou ler, porque eu quero muito, é o Murderbot Series, da Martha Wells. O primeiro livro é o All Systems Red. Eu vou ler em inglês porque foi a melhor forma que eu achei, já que eu gostaria de ler a série depois. Mas aqui tem como alerta vermelho. Acho que tem 150 páginas. E, enfim, vai sair uma série na Apple TV também dessa série de livros. E não sei exatamente sobre o que é. Só sei que é a história de um robô contado do ponto de vista do robô. Aí, as opções que eu coloquei de livros grandes para ler. Coloquei Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, que tem 450 páginas.
e é o próximo prequel de Jogos Vorazes. Eu já li Jogos Vorazes, obviamente, muitos anos atrás, e recentemente li A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, que eu gostei muito, fiquei bem surpresa. Então, quero muito ler Amanhecer na Colheita, que é o livro do Haymitch, mas não acho que eu terminaria essa leitura. Outras duas que eu também não acho que eu terminaria, então ficam como opção, é Manual da Aposta, tem 452 páginas, é um romance nacional que tá na minha lista aí de sequências de livros, né? Então é uma série, é o terceiro livro de uma série, coloquei aqui como uma opção. E Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Esse, no caso, eu baixei o e-book para dar uma lida, em preparação para ler O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Me bateu uma vontade muito grande de ler séries mais épicas e eu tenho essa trilogia completa aqui em casa. E os próximos 3 que eu coloquei aqui são livros bem curtinhos, então são opções bem mais prováveis de eu encaixar aí. Então tem Olhos d'Água, que é uma pequena coletânea de contos da Conceição Evaristo. Tem 116 páginas, então acho que funcionaria bem. Outro que também é bem curtinho é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, e tem 176 páginas. Esse já é uma história mesmo, não são contos nem nada. E o último que eu coloquei aqui é O Cozer das Pedras, do Patrick Torres, acho que é esse o nome, tá com a faixinha aqui de novo em cima do e-book, 192 páginas, seria o maiorzinho aí dessas 3 opções. Vambora, eu vou aproveitar agora de manhã mesmo, que são 5h44 agora, e começar essa maratona de leitura. Vou ficar aqui no meu cantinho, se ao longo do dia bater o sono, eu vou tirar um cochilo. E então, vamos começar esse cronômetro valendo. Oi, gente. Aqui no meu relógio já passaram 2h06 e são 7h52. Acho que eu li mais ou menos 1 hora. Aí agora pausei, né? Meu marido acordou, tava conversando com ele. Agora eu vou tomar um cafezinho da manhã. O que eu li até agora, então? Avancei até 73% de O Ceifador, então eu li mais ou menos uns 10% do livro. Comecei o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, li os 2 primeiros contos. Olhos d'Água e acho que Ana da Venga. O Olhos d'Água gostei, mas assim, ok. O Ana da Venga gostei bastante, aí depois vou continuar. E também tô muito animada, né? Comecei a maratona, quero fazer tudo. Então eu li 2 contos daquele e comecei a ler O Alienista, do Machado de Assis. Li só o comecinho, 32 páginas, aí eu pausei porque eu queria pegar post-it. E aí me distraí. Fui olhar a Amazon e as promoções, que eu tô bem controlada porque todos os livros que eu vejo que estão em promoção, eu analiso 2 coisas. A primeira é, esse livro é de uma editora que costuma estar em feira do livro? Aí se for, eu analiso a segunda coisa, que é, esse preço tá mais de 50%? Porque dia 7 de maio vai ter a Feira do Livro da Unesp. E eu sempre vou, e é lá que eu gosto de comprar, né, a maioria dos livros, porque tem 50% de desconto, no mínimo. Então, se não tem essa editora, geralmente, nas feiras dos livros, então ok, eu comprar agora na Amazon. E se essa editora costuma estar na Feira do Livro e o desconto não tá 50%, eu ainda assim vou esperar a Feira do Livro, sabe? Nesses últimos minutos, eu tava dando uma lida numa amostra do e-book do livro Castela, que é um livro de contos de um autor coreano, que se chama Park Min-gyu. E eu já tava com esse livro na minha lista há bastante tempo. Na Feira do Livro do ano passado eu tentei achar esse livro, e na época que eu fui, no horário que eu fui, eles falaram que esse livro não chegou, mas vai chegar em algum momento, mas isso não significava nada pra mim, né, porque eu só ia naquele dia. E aí ficou na minha lista, e ele tá na Amazon com 51% de desconto. Então, assim, 1% a mais do que vai estar na feira. Aí eu resolvi ler antes uma amostra, porque eu vi muita gente falando bem e muita gente falando mal, muita gente falando que não entendeu e tal. Aí eu li aqui, ó, 5% do e-book, só pra ver. Eu vi a introdução de, eu não sei se é um editor brasileiro, enfim, uma pessoa que conheceu o autor, e depois a dedicatória do autor pros fãs brasileiros, né, pra edição brasileira. E aí comecei a ler o primeiro conto, achei muito interessante, tava curtindo muito, assim, pensando, nossa, vou terminar de ler. E são contos até grandinhos, né? E aí comprei o livro, então, ele chega acho que amanhã. E é isso, então, vou tomar meu cafezinho da manhã enquanto eu leio O Alienista.
3h36 aqui no timer. Eu cheguei em 121 páginas de um alienista. Tá bem divertido. Ele vai falar aqui da história de um cara que ele resolve abrir meio que um hospital psiquiátrico para admitir as pessoas doidas ali dessa cidadezinha que ele mora, para poder também estudar, né, essas condições, estudar a mente humana. E aí no começo as pessoas ficam meio reticentes, meio com o pé atrás em questão a isso, até porque esse local seria mantido em parte com dinheiro de impostos e etc. E aí as primeiras pessoas que são admitidas nessa casa, que são internadas, elas começam a demonstrar uma certa melhora, ou pelo menos um convívio melhor ali dentro. E as pessoas, legal, né? Então isso funciona, tal. E o médico aqui, o Simão, o nome dele é Simão Bacamarte. E ele fala o quanto ele quer estudar a mente humana e tal, e que ele descobriu várias doenças e coisas que podem acometer a mente humana por meio desses estudos. Só que aí começa a dar uma degringolada, porque ele começa a internar todo mundo. É muito bizarro. Tipo assim, tem um cara aqui que ele tá construindo uma casa. É uma casa bem grande, e ele tá apaixonado por essa casa, sabe? Tipo, por essa conquista, essa coisa que ele tá fazendo. Então, de manhã, ele fica do outro lado da rua admirando a casa, e à noite, ele fica dentro da casa, numa varanda, para que as pessoas admirem ele dentro da casa. E aí, o alienista simplesmente, tipo, esse cara tá doido, interna ele. E isso acontece com várias pessoas. Tem um outro que ele recebeu uma herança e depois de 5 anos ele fica zerado, sem herança, porque todo mundo que pedia dinheiro emprestado pra ele, ele dava. E aí, isso foi motivo suficiente pro cara internar ele também. E quando a prima do cara vai lá no hospital tentar falar que, ele é são, não tem nada de errado com ele. E o alienista fala, olha, na verdade tem sim, porque ele dava dinheiro pra todo mundo, sabe? Não tinha esse apego, não tinha noção, etc. E a mulher fala, não é culpa dele. O que acontece é que quando o pai dele tava pra morrer, sei lá, ele descobriu que um cara roubou um boi dele, e aí ele foi lá brigar com o cara, e o cara disse, olha, vou jogar essa praga em você, que todo o seu dinheiro vai ser perdido em 7 anos e 1 dia. Aí o alienista olha pra ela e tipo, tá, depois disso que você falou, vamos então lá dentro conversar com seu primo. Aí ela tipo, beleza, vamos lá. E aí ele interna ela também. Gente, eu tô assim, rindo muito com esse livro, porque o que tá acontecendo? Ele tá internando a cidade inteira. Mas parece que o alienista em si já é um pouquinho assim, tentando as ideias. Gente, o que tá acontecendo? 84% do livro aconteceu uma coisa agora que eu não tava esperando que aconteceu no começo, agora menos ainda. Como assim? Bom, gente, agora são 1 da tarde exatamente. Li o restante de Ceifador. Depois eu vou fazer a contagem ali de páginas. E aí eu volto pra falar pra vocês, que né, foi a primeira coisa que eu finalizei mesmo. Vou falar mais sobre esse livro no outro vlog, mas assim, amei. Perfeito, impecável. Não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler esse livro, porque foi 5 estrelas favoritado. Eu realmente gostei muito desse livro, muito, muito, muito. Eu tô até pensando, será que eu devo ter esse livro? Porque assim, amei essa história. E também avancei em Olhos d'Água. Eu li mais 2 contos e, cara, só conto triste, só conto pesado. Fiquei em 40% daquele e-book. Quero tentar terminar o Olhos d'Água depois do almoço e o Alienista. Então essas são as minhas metas aí, tentar terminar esses 2 livros ainda hoje. 6h51 no timer, no cronômetro, né? Pausei ele. Acho que eu despausei em 6h30, pausei de novo, porque tirei um cochilinho de meia hora. Vamos voltar pra leitura. Passei um pouquinho de 50% de Olhos d'Água. Então vou continuar naquele ali. E Alienista. 7h46 no cronômetro. Terminei o Alienista do Machado de Assis. Gostei. É uma história bem doida. A última vez que eu falei com vocês, ele estava internando a cidade inteira.
E é um livro, gente, basicamente, que do ponto de vista desse médico, desse alienista, ele vai tentar definir e estudar o que é o normal e o que é o anormal em questões psicológicas das pessoas. E então, nesse primeiro momento que ele começa a prender todo mundo dentro dessa casa, o que ele está fazendo? Se usando e usando outras pessoas ao seu redor como parâmetro para ver o que é normal. E aí essas atitudes dessas outras pessoas, como idolatrar uma casa, como acreditar em uma maldição jogada por uma pessoa, são vistas por ele como comportamentos esquisitos, como comportamentos estranhos e suficientes para caracterizar aquela pessoa como anormal, e portanto ele prende ela na casa. Até que chega um momento aqui do livro em que 75% da população tá dentro dessa casa encarcerada. O alienista passa a pensar que, se a maior parte da população tá aqui dentro, então talvez as pessoas anormais não sejam essas que tenham esses desvios de caráter, de personalidade, mas as pessoas que são corretas. Então talvez elas sejam as anormais. Enfim. É um conto, né, basicamente. É um livro bem curtinho. Gente, que conto doido, mas é muito interessante. Gostei bastante porque realmente faz essa análise do que é o normal e o que é o anormal dentro de uma sociedade. Também mostrou bastante um jogo de poder aí. E, enfim, curti bastante. Eu daria uns 3,5 para esse livro, porque eu acho que não é uma história também que eu vou super me apegar e, meu Deus, revolucionária, mas foi bem divertido, eu achei bem legal mesmo o livro, então daria uns 3,5 e mais um livrinho aqui finalizado na Maratona 24 Horas. 57% de Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, então acho que eu vou continuar um pouquinho nesse livro para ver se eu também consigo terminar. E aí, finalmente, passar para esse aqui, que eu ainda não peguei nenhuma vez hoje. 8 horas e 31 no timer, 3h43, e terminei Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Dei 3 estrelas pro livro. Eu gostei de alguns contos, outros eu achei um pouco repetitivo. O tema central de todos esses contos é a vida de pessoas pretas sendo jogadas de escanteio o tempo todo, todas as violências que essas pessoas sofrem. Alguns ficaram um pouco repetitivos e tem muitos contos. É um livro curto, com contos bem curtinhos. E, como eu li um atrás do outro, aí ficou um pouco cansativo ali pro final. E, no geral, acho que é uma leitura que vale a pena ser feita. Tem pontos bem importantes, muito chocantes, fala muito de tanto abuso físico, mental, de violência policial, de violência pública mesmo, né, de preconceito e tudo. Por ter esse teor ali falando bastante dos abusos, também tem um teor mais sexual, mas nada assim muito escrachado, muito descritivo. Só tem um teor ali que pode ser gatilho, né? Agora, eu admito que eu tô um pouco de saco cheio de ler. São 8h54. Quer dizer, deu 8 horas e 54 aqui da maratona. O ideal seria eu conseguir umas 12 horas hoje e 12 horas amanhã. Não sei se vai ser possível. Agora meu foco vai ser pegar o Clara e o Sol. E tô assim, me coçando pra pegar a sequência de Ceifador, mas eu acho que antes eu vou dar uma olhada ali na minha lista, que eu já esqueci, talvez pegar Amanhecer na Colheita, que eu acho que seria um livro que eu também ia animar bastante pra continuar, sabe? Vamos ver, eu vou atualizando vocês. Gente, tô chegando aqui na academia e infelizmente aconteceu, o cronômetro zerou. Não sei o que houve, não sei se eu apertei sem querer algum botão, mas zerou o cronômetro. Então, assim, pelo menos eu vi onde eu tinha pausado. Eu pausei em 9 horas e 30 exatamente. Então, eu vou contabilizar o restante, né? Assim, pra bater 12 horas hoje, tentar, né? E amanhã contar mais 12 horas. E é isso. Oi, gente. Tá bem cedo. 5h23, tô tomando aqui meu pré-treino pra ir correr. Ontem eu tinha lido 9 horas e meia, depois eu li 30 minutos. Eu esqueci de pausar o timer, vou contar 30 minutos. Então, 10 horas ontem. Hoje eu precisaria, para completar as 24 horas, 14 horas. Vou tentar muito.
senão a gente deixa pra amanhã, umas 2 horas, tudo dar certo. Ontem, depois que eu voltei da academia, eu pretendia sim ler 2 horas e meia ainda, mas tivemos alguns imprevistos. A nossa torneira aqui da cozinha tava muito ruim e a gente comprou outra na Amazon. E aí ontem, quando a torneira chegou, a gente desinstalou essa aqui e começou a tentar instalar a outra. Mas a outra veio errada, veio com 2 canos, né? Um pra água quente e um pra água fria. E a nossa torneira é só água fria, não tem outra entrada. Então não ia dar pra colocar. Aí eu precisei devolver e como essa torneira já tá muito ruim, foi muito difícil recolocar ela, vazou água pra todo lado. Aí a gente tentou tirar que tem lá fora pra colocar aqui, não deu certo, enfim. Então foi muito estressante e muito demorado. E aí, quando eu finalmente me acalmei pra ler, tipo, deu pra resolver tudo aqui, mais ou menos, deixar umas coisas pra fazer hoje, aí já não tava mais tão animada pra ler, pra dizer a verdade, tava bem estressada. Então eu li meia horinha e parei. Ontem, na meia horinha que eu li, eu comecei Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, e o primeiro capítulo já tinha essa meia hora, então por isso que eu sei que eu li isso e não mais aqueles 3 minutos. Mas só comecei, e na verdade eu nem terminei esse primeiro capítulo, faltou 8 minutos, porque eu já tava morrendo de sono. Mas comecei e estou bem animada. Eu vou ter que dar umas pesquisadas na internet, porque ele cita personagens que, assim, eu fico tipo, esse nome não é estranho, mas eu não lembro quem é. Porque faz muito tempo que eu li Jogos Vorazes. Então, por exemplo, citou a Astrid, e eu fiquei, esse nome não é estranho, mas eu não lembrava quem é. Aí eu joguei na internet e vi, ok, é a mãe da Katniss. Na verdade, ontem chegou meu livro, eu comentei que eu tinha pedido pra chegar no mesmo dia. Uma coisa de problema da Amazon é isso, né? Eles falam, vai chegar no mesmo dia. Chegou ontem, 11 e pouco da noite. A gente já tava no 10º sono. Então isso é meio ruim. Vamos ver, livrinho do Rei Arthur. Lindinho. Tem também algumas ilustrações. A diferença dessa edição para a edição maior é que a edição maior, até onde eu sei, ela também é comentada e tem todas as ilustrações feitas na edição original. Esse aqui tem cerca de 30 ilustrações, então tem menos. Mas isso pra mim não importou muito, então eu peguei esse aqui mesmo. E é isso, vou ler antes de começar a ler Bernard Cornwell. Oi, gente, já corri, voltei pra casa e eu fiz um teste aqui no relógio e eu vi que eu tava usando o cronômetro, né? Então eu deixava rodando lá, ele ia subindo as horas. E aí deu esse problema que ele não contabilizou. Agora são 7h58. Eu fiz um teste de manhã com um timer e ele funcionou. Eu coloquei 24 horas, deixei rodar uns minutos e aí pausei, fui correr, fui fazer tudo e ele continua aqui. Então, eu vou fazer com isso, gente. 7h59, assim que der 8 horas, eu começo a rodar essas 14 horas aí que faltam do desafio. E aí eu acho que vai funcionar melhor desse jeito, porque se eu precisar pausar, vai dar certo pelo jeito. Pra hoje, eu gostaria então de avançar em Amanhecer na Colheita, pegar a Clara e o Sol, que eu não peguei ontem, e gostaria de ler o Alerta Vermelho, que faz parte daquela Murderbot Series da Martha Wells. Esses são os planos. E talvez, né, ler algumas páginas ali do Rei Arthur, que chegou 8 horas, gente. Então, rodando 14 horas pra hoje. É isso, vou atualizando vocês. Bom, gente, 1 da tarde, faltam 9h50 aqui no timer de leitura. Eu dei uma pausinha e tirei um cochilo de 20 minutos aí no timer, almocei, continuei lendo. Hoje eu não tô me sentindo tão animada na leitura quanto eu tava ontem. Então, provavelmente vão ser menos páginas, não sei. Também pode ser porque eu tô começando novos livros, né? E ontem eu tava terminando o Ceifador, eu tava bem animada. Tô lendo mais no Kindle hoje, por enquanto. E eu continuei em Amanhecer na Colheita, estou em 24%. Tô gostando bastante, ele traz ali alguns personagens que a gente viu em Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, como o Tam Amber e o Clark Carmine, acho que é isso.
que estavam presentes naquele livro, né? Eram ali os parceiros de bando da Lucy Gray. E agora eles retornam como os tios da Lenore Dove, que é a namorada do Haymitch. E a gente vê outros personagens também ali, né? Como a mãe da Katniss, tem a Mags apareceu. E isso é bem interessante, né? Ver esses personagens. E aí, às vezes, não faz muito sentido na minha cabeça. Eu fico tipo, como assim essas pessoas já estão aparecendo no livro? Se elas estão em Jogos Vorazes, elas iam ser muito velhas. Mas não, porque esse povo tem 16 anos. Sabe? A mãe da Katniss, o Haymitch, eles têm 16 anos, gente. É bizarro isso, é bizarro, pensa nisso. Que aí, provavelmente, lá na época em que ele foi mentor da Katniss e do Peeta, ele tinha o quê? Uns 40, sabe? Bizarro pensar nisso. Mas, enfim, foi um começo bem legal. A gente já sabe que ele vai participar dos jogos, a gente já sabe que ele ganha esses jogos e ainda assim o livro consegue surpreender. A cena da colheita em si me surpreendeu bastante. Eu fiquei bem chocada. Quando chamam os nomes, eu fiquei... Ué! Então tá bem legal. E aí dei uma pausa nesse livro pra pegar o All Systems Red. Tá aqui, ó. Comecei a ler agora, estou em 29%. É um livro bem curtinho, tem suas 150 páginas, pelo que eu vi. Também tá bem interessante. Ele começa já, assim, no meio da ação. Então, a gente tem esse robô, né, que ele, na verdade, se chama Sec Unit, que é uma Security Unit, então, Sec Unit. Só que ele mesmo se chama de Murderbot, porque ele é um robô construído para assassinar e exterminar. E, pelo que eu entendi aqui, as naves, mapas, ele são contratados pelos grupos de pesquisa e etc. de uma certa empresa. E é obrigatório levar esse robô, não que as equipes queiram levar ele, sabe? E ele é um robô, então ele usa toda aquela exterior de robô, mas por dentro ele tem partes orgânicas. Então ele tem um rosto, ele tem uma pele e tal. E isso assusta um pouco as pessoas, né? Porque ele tem uma aparência humana, mas ele é um robô, é estranho. E ele mesmo fala, então, aqui logo no começo do livro, que ele não tem interesse nos humanos, que ele não quer conversar, nem nada do tipo. E que ele hackeou os próprios sistemas, então ele não é mais controlado pela empresa. E ele tem que fingir que ainda é, para poder continuar fazendo o trabalho dele. Ele tá trabalhando normalmente, mas ele se libertou e também baixou vários conteúdos para ficar assistindo. Ele baixou livros, séries, filmes e fica assistindo. E é assim que ele aprende, inclusive, sobre o comportamento humano. E aí já começa na ação, porque ele tá ali com a equipe dele, em um certo lugar que eles estão coletando dados e... enfim, né, ali do ambiente, do planeta, e eles são atacados, e aí ele tem que agir e resgatar essas pessoas. Então esse é o comecinho do livro. Tô achando bem legal, tô achando bem engraçado, como é tudo do ponto de vista dele, é muito da hora. Tem uma parte aqui que ele fala que, tipo, a equipe chamou ele ali pro lugar onde eles ficam, que geralmente são lugares separados. Então a equipe humana fica aqui, e ele fica no lugar de carga, e ele aceita isso e gosta disso. Ficar ali no cantinho dele assistindo as séries. E a equipe chama ele lá pra conversar sobre algumas coisas, porque eles acham que eles estão sendo talvez sabotados, já que os mapas deles estão incompletos e os reports... Como eu tô lendo em inglês, às vezes as palavras falham, mas os reports daquele lugar também parecem estar falhando, já que não avisaram que tinha uma vida agressiva ali naquele lugar. Então eles chamam ele lá, ele tá conversando, e aí quando ele... falam pra ele que não precisam mais do serviço dele. Ele não tá usando a armadura dele, então ele acaba aparecendo com o rosto orgânico. E a capitã fala, você sabe que você pode ficar aqui com a gente, né, se você quiser. E aí ele fala, eu não tava com a minha armadura e eu não consegui esconder a minha cara de horror puro com essa sugestão, tipo... Achei muito bom, tipo, ai, que nojo. O que eu vou fazer agora é ler Clara e o Sol, porque eu não toquei nesse livro ontem, então vou pegar agora. Restam aí 9 horas e 43 dessa maratona. Eu li mais um pouquinho, tirei um tempo pra dar uma limpada no meu armário de maquiagens. Eu não tenho muita maquiagem, e as que eu tenho, eu tava, tipo, com um apego emocional, guardando por anos, com certeza todas vencidas. Então eu... não sei, me deu uns 5 minutos, como diz minha mãe. Fui lá, peguei tudo, joguei fora. Avancei em Clara e o Sol. Eu tava na página 150, agora eu passei de 200. Ainda tá bem interessante. É muito complicado entender o que tá acontecendo, porque a gente tá vendo tudo do ponto de vista da Clara, que é a inteligência artificial. Percebi agora que eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo que tem essa coisa de inteligência artificial e robôs. Eu não sei se eu falei sobre esse livro, né? Mas é sobre uma inteligência artificial
que é vendida para cuidar de crianças, e aí a gente tá acompanhando do ponto de vista dela a história toda dela, desde que ela estava na loja até ela ter sido comprada e agora o dia a dia dela com essa família. Mas não é uma família normal, tipo, comprei a Clara aqui pra casa. Tem algumas coisas que acontecem nesse mundo que eu não tô entendendo. Que são essas coisas de a pessoa ser elevada, e aí o vizinho da menina, né, que comprou a Clara, que é a Josie. A Josie é uma criança doente, a irmã dela morreu, e a gente não sabe bem como. E o vizinho dela é uma pessoa que é um pouco mais pobre, a gente sabe que a mãe dele também tem algum problema, e que ele é diferente da Josie porque ele não é elevado. O que é elevado? Não sabemos. E por isso ele sofre um pouco de preconceito, assim. Não da Josie especificamente, mas dessas outras pessoas ali do círculo de pessoas que são elevadas. Que, pelo que eu entendo, tem alguma coisa a ver com estudos. Mas eu não entendo exatamente o que é ser elevado. Tô um pouco confusa, pra dizer a verdade, com essa parte. Já passei aí de metade do livro e ainda não faz muito sentido. Aqui no All Systems Red, eu tô em 62%. Segundo o Kindle, eu tenho mais 1 hora nesse e-book, então daria pra terminar ainda hoje. Tô um pouquinho já, tipo, não quero ler mais esse livro. Eu não sei se talvez hoje eu não tenha escolhido opções tão legais assim. São livros muito bons que eu tô lendo, claro, o Sol tá muito bom. E All Systems Red também tá muito bom. E Amanhecer na Colheita também tá muito bom. Mas não sei se precisava de alguma coisa mais emocionante pra me dar um gás. Porque todas essas leituras ou não são tão emocionantes, assim, de vários acontecimentos, como Claro e o Sol, não é tão emocionante assim. All Systems Red é um livro curtinho, tem um toque mais de comédia, eu tô sentindo. Tem um mistério rolando, mas não é nada que... Caraca, que mistério foda, preciso saber o que está acontecendo. Tá bem divertido, tem um leve suspense aí, mas pra mim ele tá muito mais, assim, uma vibe meio comédia, sabe? Tô gostando do livro, mas também não é vários acontecimentos. E Amanhecer na Colheita tá muito no começo ainda, então é o próximo que eu vou ler mais um pouquinho hoje. Ainda tô aqui em 24%, mas acabou de acontecer a colheita e eles fizeram o primeiro desfile, né? Ali pela capital. Então tá bem no comecinho ainda, talvez eu ainda não tenha pegado muito no ritmo, nem me apegado tanto aos personagens. São personagens que eu já conheço, né, alguns, mas que já faz muito tempo que eu tô distante, então eu não tenho tanto aquele apego. Eu não sei, eu tô sentindo que hoje eu não tô rendendo tanto quanto ontem, mas vamos ver no final do dia, em questão de páginas. Provavelmente vou ficar algumas horas pra amanhã, porque, como eu falei, né, tem 6 horas e 53 restantes. Pelo que eu contei, isso ia dar, tipo, 11 e pouco da noite. E eu me conheço, não vai dar. É muito tarde pra mim. E aí, na próxima, eu já sei melhor como funcionar isso. E eu faço 12 num dia, 12 no outro, completando as 24. Eu acho que assim vai funcionar melhor pra mim. 5h48. Tempo rolando da maratona aqui, mas eu vim abrir livrinhos que chegaram. Esse aqui é importado, então eu já sei qual é. Os dois eu já sei qual é, né? Eu comprei. Não comprei tanto assim pra esquecer, mas... Nossa, será que tá no mesmo tamanho dos outros? Parece grande esse. Ai, não é igual. Ai, já vi que não é igual. Putz, vai ficar diferente dos meus. É o Play Along da Lee Stonford. Nossa, gente, por que veio assim? Eu acho que talvez tenha editoras diferentes. Ó, esse é um do The Right Move, por exemplo. E aí, ó, vem escrito Right Move, assim, com aplicação em todo o livro. E ele tem esse formatinho. Ai, que droga! Esse até tá escrito o nome do livro aqui, ó, mas... Tá vendo? Mas sem nenhuma aplicação. Eu acho que a editora é outra. Tudo bem, queria ter os livrinhos aqui bonitinho do mesmo tamanho. Não vai rolar. Esse veio num outro tamanho. E eu fiz pré-venda do novo também. Aí não sei se ele também vai vir diferente, hein? E aqui o outro livro. Foi o único livro que eu comprei pra mim mesma, né, no Prime Day. Porque o do Rei Arthur foi meu marido que me deu. Castela. Achei linda essa capa. Ai, por dentro também é lindo.
Lindo, gente. Ele é tão liso. E vou continuar lendo, então, que vamos ver quanto tempo temos no timer ainda. 5 horas e 42. Eu vou hoje ler até as 9 da noite, ou pelo menos rodar aqui o cronômetro e fazendo as coisas e lendo até as 9 da noite e deixar 2 horas para amanhã, porque aí eu faço 12 horas hoje. E as 2 que faltaram de ontem vão para amanhã, sexta-feira, só para eu finalizar esse vlog mesmo. Oi, gente. Hoje já é sexta. São 1h38 da tarde. Vamos conversar. À noite, eu filmei até um trechinho da minha janta, que eu fiquei ali no sofá, e aí meu marido tem aquela mesa para computador, mas o Kindle encaixou perfeitamente ali, e aí ele montou tudo pra mim. Então colocou a mesinha, aí pegou meu controle de Kindle e a gente pediu um lanche, então ficou ali comendo meu lanche, lendo, e eu tava muito feliz. Ele ficou rindo muito, porque ele olhava pra mim e eu tava tipo, sabe, tipo, vivendo a melhor vida. Mas isso já foi um pouco tarde, porque a gente ficou um tempo aqui colocando essa torneira. Mas deu certo, gente. Então o que aconteceu foi isso. Eu tive que sair de casa pra gente comprar essa torneira, né? Então a gente foi atrás, voltou, teve que fazer uma bela limpeza aqui de novo, porque já tinha vazado mais. Tirou a torneira antiga, colocou a nova, finalmente. Aí a gente pôde lavar a louça, porque nem assim a gente tava conseguindo fazer direito. E recolocar todas as coisas no lugar. Então, eu não consegui ficar até 9 horas lendo, porque eu comecei a ficar com muito sono, muito cansada. E fui dormir. Deixei pra hoje 3 horas, ao invés de 2. Falei, beleza, 3 horas. Ó, agora tem 2 horas e 39. Então, uns 20 e poucos minutos, né? Não sou de exatas. Mas, enfim, pela manhã. Só que eu já tava com uma dor de cabeça. E eu comentei que agora de manhã eu ia ter fisioterapia. E aí a fisioterapeuta veio e a gente trata várias coisas. Ela é uma profissional muito boa. Então eu trato lesões do ombro, do joelho e essa tensão toda que eu tenho, principalmente aqui nas costas, na escápula, no pescoço, que levam a dor de cabeça. Então hoje, quando ela chegou, ela falou, ei, como estamos? E eu disse, dor de cabeça. É isso que eu quero hoje. Então ela ficou a manhã inteira, a 1 hora inteira de sessão, trabalhando no meu rosto, cabeça, nuca e tudo. E beleza, ela saiu. Eu tava assim, bem melhor. E aí ela falou, tenta descansar um pouquinho pra melhorar isso aí 100%, né? Porque ela já tinha meio que tirado a atenção de tudo. Só que eu tinha dentista logo a seguir, porque meu dente tinha quebrado. Aí eu fui no dentista e fiquei 1 hora naquela cadeira mega desconfortável, que você tem que ficar com a cabeça assim pra trás, sabe? Então, bem essa parte que já tava doendo, que ela liberou, eu fiquei pressionando na cadeira assim. E aí eu saí de lá com a dor de cabeça de volta, basicamente. Saí do dentista 10 horas ainda, fui fazer a feira, não sei o que, aí cheguei mesmo em casa 11 e pouco. Então eu fiquei das 8 da manhã que ela chegou até as 11 na correria. Aí eu almocei, beleza, e depois do almoço eu tava assim, morrendo de dor já. Tudo aqui na nuca, não sei o que. Então, botei minha touquinha gelada e fui dormir, gente. E aí agora, então, 1 e pouco da tarde, 1h42, é quando eu finalmente venho sentar aqui pra finalizar. Eu li um pouco mais do All Systems Red, da Martha Wells. Agora eu vou realmente tentar terminar essas 2 horas e 40 aqui que me restam. Eu tava atualizando o meu caderninho de leitura. Gente, esse caderninho é muito antigo, ele é da Intrínsecos. Era esse o nome, né, do clube que eles tinham de assinatura? Todos os livros desse clube ficaram lá na minha mãe, que são os coloridões, assim, bem bonitos. Não me desfiz, mas não trouxe pra cá porque eram muitos. E aí eu coloco tudo aqui, tava dando uma atualizada com os livros que eu li nas 24 horas. E é isso. Então agora eu vou finalizar, eu vou continuar esse aqui pra acabar, porque nesses minutos que eu li de manhã, ontem eu tinha parado em 62% e eu estou em 76%, então tô na reta final mesmo pra terminar esse livro. O Kindle fala que eu tenho 37 minutos pra terminá-lo e é um livro, gente, com capítulos muito grandes. O livro inteiro, eu falei, né, tem 100 e poucas páginas esse livro, 150 por aí, e só 8 capítulos, então são capítulos de 20, 30 minutos. E, por exemplo, esse 7º aqui já tem 19 minutos. E aí eu não sei. Esse aqui eu acho que eu não vou pegar mais hoje, pelo menos não assim, durante essa maratona, né?
Eu só comecei, tá tão cheiroso. Ai, que delícia. Então não acho que vai ser minha opção pra agora. Ficamos entre Clara e o Sol e Amanhecer na Colheita. Oi, gente! Vim finalizar esse vlog, então, finalmente. Tô até mais arrumadinha, que eu vou no cinema hoje. Mas, enfim, vim finalizar, mostrar pra vocês alguns dados que eu coletei aqui dessa maratona. E me preparar, porque aí na próxima eu já tenho uma noção melhor de como funciono nesse ritmo, né? No meu ritmo. E aí eu acho que funciona melhor fazendo dessa forma, de 12 horas num dia, 12 horas no outro. Não funcionou dessa vez, mas agora já estou mais preparada. E não só, tipo, vai pausando e vamos vendo. No primeiro dia, né, de maratona, que foi quarta, eu li 10 horas, se eu não me engano, foram 10 horas naquele dia. E eu li 139 páginas de Ceifador, 110 páginas de Olhos d'Água, li O Alienista inteiro e 22 páginas de Amanhecer na Colheita. Só comecei esse livro, né? Aí na quinta, que foram mais 11 horas, foram 11 horas e eu deixei 3 pro dia seguinte, né? Eu li 162 páginas de Amanhecer na Colheita, 92 páginas de All Systems Red, da Martha Wells, que faz parte do The Murderbot Diaries, 44 páginas de Rei Arthur e 62 páginas de Clara e o Sol. E aí ontem, nessas 3 horinhas que faltavam, então, pra eu terminar essa maratona, eu dividi elas ao longo do dia, basicamente. Eu li um pouquinho de manhã, aí tive aquela crise de enxaqueca, eu fui terminar as horinhas à noite. E eu li, basicamente, 64 páginas de All Systems Red, finalizando também o livrinho. E 124 páginas de Clara e o Sol, também terminando este livro aqui. Então foi bem proveitoso. E ontem, enquanto eu lia esse livrinho aqui, eu também peguei a estatística de quanto eu leio em 1 hora, mais ou menos, né? Então eu fui lendo por esse livro aqui. Ó, eu comecei a minha 1 hora de leitura, a última hora de leitura, aqui nessa página, eu até marquei. E depois contabilizei quantas foram até o final e eu li 78 páginas. Então, em 1 hora, num clima confortável, sem dores, estimulada pela leitura, ou seja, com todas as características ideais para aquele momento, todas as variáveis ideais, eu leio 78 páginas em 1 hora. Então, vamos lá, o total de páginas lidas durante essas 24 horas de maratona foi de 1123. Lembrando que eu não fiquei lendo 24 horas mesmo, só deixei rolando ali um tempo. 1123 páginas, gente. Isso, sempre que eu faço maratona de 24 horas, eu fico em choque. Porque aí eu penso, pô, tem uns livros calhamaços aqui em casa que eu total conseguiria ler em 24 horas, sabe? É bizarro pensar nisso. E eu achei que foi bem proveitoso, porque eu terminei o Alienista, comecei e terminei o Alienista, comecei e terminei All Systems Red, da Martha Wells, e finalizei Ceifador, que eu já estava lendo, e finalizei Clara e o Sol, que eu também já estava lendo. Aí, comecei e terminei também Olhos d'Água. Então, foram 5 leituras finalizadas nesse vlog de 24 horas, que eu acho que vai ficar enorme, me perdoem. Vou melhorar, gente. Mas é isso, tô muito feliz com o resultado, foi muito confuso, 24 horas em 3 dias basicamente, então eu espero que na próxima eu consiga dar uma melhorada no jeito que eu tô fazendo isso, porque eu já tava assim na sexta de saco cheio desse negócio, sabe? Mas gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Me conta se vocês gostam de vlog de 24 horas e como é a estrutura que vocês mais gostam, se é 24 horas sem parar e se dormir, dormiu, ou divididinho, só nos momentos que você lê, ou deixa rodando 12 horas num dia, 12 no outro, enfim. Estou aberta a sugestões. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!